Fala, gente! Como estão? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos para mais um vídeo aqui do canal Cris Bonfim Vida Leve. Prazer para quem está chegando por aqui agora. Eu sou a Cristiane Bonfim. Nesse canal eu procuro trazer temas relacionados ao viver, né? Por mais bem-estar, para uma vida com mais leveza para nós. E trago temas variados que estão relacionados aí ao viver. Para hoje, eu decidi trazer um vídeo, na verdade foi uma sugestão, um tema que foi uma sugestão de um rapaz que me acompanha lá no Instagram. Eu fiz uma caixinha de perguntas na semana passada e pedindo, né, para que me ajudassem com sugestões de temas para que eu pudesse falar aqui, que sempre é bom, né? Que aí eu conto também aí com as sugestões de vocês, com essa interação. E aí, teve o tema sugerido por ele, esse seguidor, um querido, um abraço em você, se você assistir esse vídeo. Ele sugeriu que falasse sobre relacionamentos modernos. E eu achei bem legal, porque eu acredito muito no universo, né? E nas sincronicidades que ele traz pra gente. E teve uma sincronia aí muito interessante, porque nesse mesmo dia que ele deu essa sugestão de relacionamentos modernos, eu tinha conversado com uma amiga, eu tinha me encontrado com uma amiga, e a gente falou exatamente sobre isso, sobre as formas de relacionamentos, sobre as formas de afetos, né? Como as pessoas querem se relacionar e muitas vezes ficam limitadas, né? Porque a gente tem aí crenças e contratos sociais que são impostos aí na sociedade que a gente fica meio não quer expressar tanto aquela nossa forma de se relacionar, porque fica com receio do julgamento alheio, né? E aí, quando ele trouxe esse tema dos relacionamentos modernos, eu fiquei bem, bem feliz, né? Porque foi realmente algo que a gente conversou muito com uma amiga minha, com essa minha amiga, e que me ampliou algumas ideias, alguns pensamentos. E me ajuda, né, a desconstruir. Eu venho de um momento já há um tempo aí procurando desconstruir algumas crenças que para mim já não fazem tanto sentido mais. Então, hoje eu procuro desconstruir algumas crenças, algumas ideias, para que eu consiga, né, que eu traga isso para vocês também, mas principalmente para que eu consiga ter outras perspectivas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o que cada pessoa pensa e sente. Isso é muito importante para a gente também se relacionar com o outro, é a gente saber olhar qual que é a ótica dessa pessoa, qual que é essa visão de mundo dessa outra pessoa, que eu posso me identificar ou não. E tá tudo bem, porque a gente vive na diversidade, então a gente precisa começar a respeitar muito mais essa diversidade e compreender. Se eu quero ou não quero para mim, é uma escolha minha, mas eu respeitar essa escolha do outro é algo que é uma obrigação minha, né? Não é uma escolha. Enfim, e a gente trabalhar isso, essa desconstrução, né? De algumas coisas. E aí, pensando em relacionamentos modernos, eu comecei a dar uma pesquisada, né, em pessoas que falam sobre relacionamentos diversos, né, que são fora aí do que é padrão, do que é convencional. E eu achei muito interessante, né, essa visão, porque foi exatamente a conversa que eu tive com essa minha amiga. E aí eu fiquei pensando, partindo até de Zygmunt Bauman, quem aí é da sociologia, filosofia, conhece um pouco dele, e ele traz a questão do amor líquido, né, das relações líquidas, que não é de agora, né, gente? Não é uma relação, não é um relacionamento moderno, é já algo que já vem um tempo, né? Desde a Revolução Industrial que se percebe mais isso, mas é algo que, por ser social, por ser humano, já vem de longa data, né? As pessoas se relacionam, as pessoas sentem afeto. Então,
muitas vezes assim, a gente coloca como um relacionamento moderno, mas é porque hoje é muito mais exposto, né? Muito mais expressado. As pessoas hoje se sentem com maior liberdade em vivenciar essas relações da forma que elas se sentem melhor, se sentem mais à vontade, né? Então, eu conheço algumas pessoas que têm um relacionamento um pouco mais aberto, é um relacionamento mais livre, né? Um amor mais livre. E aí esse casal, né? Essa pessoa que está junto, eles não são uma relação monogâmica, onde eles ficam só um com o outro. Não, eles sentem muito afeto, tem um sentimento ali entre eles, mas que eles se deixam muito livres para que cada um viva outras experiências com outras pessoas. E para eles é tranquilo isso, né? Pelo menos é o que eles mostram. Então, para eles é tranquilo, eles gostam, se gostam e quando estão afim, eles ficam, eles se relacionam e mas estão livres também para conhecer outras pessoas, sabe? Eu acho que é muito importante a gente desconstruir algumas coisas quando a gente fala sobre isso, porque as gerações vêm e são diferentes, né? O modo de ver o mundo, de se relacionar é diferente de como era quando eu era mais jovem, quando nossos pais, nossos avós, enfim, é diferente, né? E é importante que a gente olhe também sobre uma ótica até positiva. Eu acho que a questão do relacionamento moderno voltado para o digital, ela é delicada, né? E isso também faz parte de hoje, né? De relacionamentos modernos, muito focado nessa questão digital. Então, eu me relaciono com as pessoas só aqui pelas redes sociais. E aí eu tenho aquela necessidade de mostrar, né? Que eu tenho muitos amigos, ou que eu tenho uma pessoa que está ali, daqui a pouco já não está mais, né? Entra aí também essa questão do relacionamento líquido, né? Que é muito mais descompromissado. Mas eu acho que a gente também tem essas vertentes aí de relacionamentos não convencionais, mas que têm um afeto e eles conseguem se desenvolverem ali a partir desses interesses dessas pessoas. E funcionam, né? Eu acredito que assim, às vezes a gente fica muito preso ao que é convencional, que é tradicional, e se limita, né, a vivenciar aquilo que às vezes nosso coração está pedindo, está sentindo vontade de fazer, porque eu tenho medo, né, um medo, um receio do julgamento do outro, do que as pessoas vão falar. E aí eu me mantenho ali no padrãozinho, fazendo conforme a cartilha que criaram, né, pra gente. Então, acho que é importante você conhecer isso, entender que tem pessoas que também vivenciam e sentem como você, que querem viver esse tipo de relacionamento mais tranquilo, mais livre também, né? Que cada um esteja ali na sua vida, não precisa unir e se tornar um só, como a gente diz às vezes num casamento, né? O monogâmico. Então é importante, eu acho, que a gente rever isso. Não é uma escolha minha, né? Hoje eu me vejo, eu tenho uma relação monogâmica e é onde eu me sinto bem, é o que eu gosto, é onde eu me sinto confortável, onde eu quero estar. Mas eu acho que é importante a gente sempre olhar e pensar, hoje eu tô assim, mas a gente muda, né, gente? Então, não sei, vai que daqui a alguns anos tudo isso que eu penso se modifica. Então, a gente entender que tem essa outra possibilidade, que tem outras pessoas também que têm os mesmos interesses que a gente, né, que é as pessoas que buscam. Então, falar de relacionamento moderno é bem amplo, né? Eu fui percebendo que tem muita coisa para a gente falar. E não dá para a gente generalizar nada, né? Não dá para eu chegar e dizer assim, ah, um relacionamento moderno ele é assim, né? Ele é superficial. E muitas vezes não. E qual que é o tipo de relacionamento moderno que eu estou falando, né? Se é um relacionamento, esse moderno, baseado em redes sociais, no digital, ele é realmente muito superficial. Mas se eu falo de um relacionamento que envolve um afeto e só não quer estar com aquele compromisso de estar
né, todo tempo junto e eu saio com as mesmas pessoas que o meu companheiro e tal, eu não vejo assim como superficialidade, eu vejo como só uma forma diferente de afeto, de relação afetiva, né? Então é muito grande, né? Se a gente for falar sobre esses relacionamentos e os modernos, é muito amplo e a gente tem que sempre olhar nessa questão de não generalizar, né? Como, todo relacionamento moderno ele é superficial ou não, né? Isso é uma visão minha, tá, gente? Não foi. Eu tô só aqui trazendo todo o conteúdo, procurando ser mais sucinta, mas trazendo todo o conteúdo da forma como eu li, da forma como eu fui pesquisar pessoas que falam sobre isso e da forma como eu internalizei, que ampliou muito a minha consciência sobre a questão dos relacionamentos, né? Sejam eles amorosos, sejam eles de amizade. E aí a gente vê pessoas falando com muito afeto, sabe? Sobre qualquer relação que você começar. Eu li isso hoje com uma moça que eu estou seguindo, que fala sobre as relações e ela falando, né? Se a gente começa uma relação baseada sempre numa relação de afeto, de amizade, né? Uma relação afetiva de amizade. Porque esse afeto, ele pode levar para outros lugares também. Pode chegar uma relação amorosa, mas que está baseado nessa amizade. Então a gente sempre vai ter aquele afeto com esse amigo, essa amiga, mas que pode se tornar ali uma pessoa com quem você se relaciona sexualmente. Por que não, né? Eu acho que é importante a gente abrir a nossa mente para isso e procurar olhar para o outro que às vezes está com essa descoberta de si, de falar assim, eu me vejo hoje num relacionamento, mas assim, eu acho que é muito legal a gente observar, entender esses pontos de vista, essas formas de se relacionar que é diferente da que eu vivencio, de entender que existem sim, que as pessoas se encontrem dentro disso, dessas relações, que as pessoas realmente se encontrem dentro desses afetos, né? E aí eu fiquei pensando o quanto o autoconhecimento, porque aí é um ponto que eu trago aqui no canal para o meu trabalho, sobre o autoconhecimento. E tudo parte também desse autoconhecimento, porque quando eu começo a me conhecer melhor, eu vou entendendo quais são as minhas preferências, eu vou definindo melhor aquilo que eu quero para a minha vida, de que forma que eu quero seguir a minha vida. Então, o autoconhecimento também é base para isso, né? Eu acho que é importante a gente pensar que o autoconhecimento ele é base para tudo no viver. Então, quando eu me conheço, eu sei as coisas que eu quero, seja para as minhas relações, seja para os meus trabalhos, enfim, para tudo. Então, que a gente se fortaleça nesse autoconhecimento, para a gente ir quebrando velhos paradigmas, para a gente ir quebrando padrões que às vezes não, a gente não se encaixa. Então, que a gente consiga ir ali e fazer para o nosso bem-estar, pensando no quanto eu vou me sentir melhor comigo mesma e assim consigo também trazer uma melhor relação para com o outro, né? Então, que a gente consiga pensar sobre essa ótica, sabe? De conhecer, de entender, de saber onde que eu me encaixo nisso, né? E de não ficar preso a rótulos também, uma relação assim, uma relação assado. Não, é a relação que eu escolho fazer, né? É a relação que eu escolho vivenciar. Então, que a gente se aproprie muito mais disso, entendendo. Temos uma cultura? Temos na nossa cultura um tipo de relacionamento amoroso, por exemplo, né? A gente tem isso definido aí, né? Um padrão. Mas eu sou livre para escolher o tipo de relação que eu quero ter, tá? Então que a gente se fortaleça nisso. Certo, gente? Espero aí ter trago esse tema de uma forma clara, porque ele é muito amplo, tem muita coisa a ser vista, muita coisa que a gente possa mudar algumas chavinhas dentro da gente e começar a olhar sobre outra perspectiva. Mas eu quis trazer de uma forma muito mais, como que eu posso dizer, neutra mesmo, de dizer que, bom, cada pessoa que escolhe qual que é a sua felicidade, como que se sente bem, cada pessoa que escolhe os seus afetos e como que quer dar esse afeto também para o outro, né?
E eu espero que sejam bons afetos, que sejam relações de grandes afetos positivos aí, de muito amor. E acho que é isso que importa. Tá bom? E autoconhecimento, gente, sabe, invistam no autoconhecimento, porque cada vez mais a gente vai se empoderando de nós mesmos, vamos entendendo aquilo que a gente quer e a gente segue com muito mais leveza na nossa vida, sem precisar ficar sempre se afirmando para ninguém, comprovando que a gente gosta ou não gosta, isso só diz respeito a cada um de nós, né? Então que a gente saiba buscar muito mais isso, né? Se conhecer melhor para poder buscar coisas que fazem mais sentido para o nosso viver, ok? Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, conversem comigo, deixem aqui suas mensagens que vocês têm de sugestão, tá bom? Tchau, tchau. Abraço a todos vocês.